Olá amigos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan Santos com mais um Desmistificando o Sobrenatural. Mas antes de entrar no vídeo, de fato, eu tenho duas coisas para te dizer. Primeiro, eu quero recomendar esse livro maravilhoso do Mahesh Chavda, chama O Poder Secreto da Oração e do Jejum, onde ele compartilha um pouco de como Deus ele ensinou a este homem de Deus a respeito do jejum e como é uma arma poderosa para aqueles que desejam entrar em lugares extraordinários no Espírito Santo. Então, ele conta experiências extraordinárias do que ele passou a viver depois que ele começou a obedecer ao Senhor, direcionando ele para períodos de jejum. E é uma das armas espirituais que nós, nessa geração, não temos praticado com tanta intensidade. E é um dos segredos, amigo, que te faz experimentar realmente coisas poderosas em Deus. E a segunda coisa que eu quero te falar, eu quero pedir desculpas pela quantidade de tempo que tem, que eu não posto vídeo aqui com palavra. Na verdade, nos últimos dias eu trabalhei mais nas músicas mesmo. Inclusive, recentemente eu lancei uma nova música chamada Abba, que quer dizer Paizinho ou Papai. Você pode conferir, depois eu vou deixar ela aí recomendada no final do vídeo, então fique ligado. Mas eu garanto para vocês, isso aqui não é uma promessa, mas eu estou dizendo aqui que eu vou trabalhar um pouco mais para trazer conteúdo novo com mais frequência aqui no canal. Hoje é dia de desmistificar o sobrenatural e é uma proposta que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês ensinos que tem me mostrado como acessar experiências com Deus no sobrenatural e no poder de Deus de uma forma simples e prática. E você pode conferir outros vídeos dessa série que eu mandei em formato de áudio, vídeo, mas em áudio, aí na lista de reprodução do YouTube. Hoje eu quero falar sobre a atmosfera. Eu quero dizer que você não pode depender da atmosfera. O que eu quero dizer com atmosfera? Quando você entra em um culto e está aquele período de louvor, normalmente você ouve o cara do teclado tocando aquele teclado bem suave com um pad que faz você se sentir quase como se você estivesse sentado nos céus, juntamente com os anjos, adorando o Senhor com suas harpas, com seus instrumentos espirituais. E sabe, o legal disso é que a música ela é ao mesmo tempo espiritual e emocional. Ao mesmo tempo que você entra nessa atmosfera, nesse ambiente de culto, você começa a sentir a presença de Deus. Então você começa a perceber que o ambiente está favorável para Deus se manifestar. E é maravilhoso desfrutar dessa atmosfera de culto, é maravilhoso desfrutar dessa atmosfera de adoração, mas um problema cultural na igreja é que as pessoas estão sendo ensinadas a depender da atmosfera para mover ou operar no sobrenatural, ou operar em Deus. Interessante que normalmente as pessoas se sentem seguras para mover nos dons do Espírito quando estão debaixo da atmosfera do culto. As pessoas se sentem seguras para orar pelos enfermos, para profetizar, para permitir que os dons espirituais venham fluir de forma livre quando estão debaixo da atmosfera. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil você operar no sobrenatural quando você sente que o ambiente está todo pronto para isso. Claro, porque as pessoas que estão na frente do louvor, elas se consagraram. Os diáconos que estão na igreja, eles se consagraram. Eles oraram pelo ambiente, oraram por cada pessoa que entrar na igreja. E de repente você está lá dentro, já tem um ambiente pronto para Deus se mover. Mas o problema é quando você depende única e exclusivamente dessa atmosfera para ter coragem e ousadia de operar no sobrenatural. Então talvez você já teve essa experiência de querer orar por alguém, mas você não sentiu que a atmosfera estava favorável o suficiente, você deixou para lá. Você talvez já recebeu uma palavra de Deus para liberar sobre alguém e você sentiu que a atmosfera não estava boa o suficiente, você deixou para lá. Por que isso aconteceu? Porque você foi ensinado a depender da atmosfera do culto. Mas é um grande problema quando nós estamos limitados à atmosfera. Sabe por quê? A semana ela tem cerca de 168 horas, se não me engano. E o culto nas igrejas, eles duram mais ou menos de 2 a 3 horas, por aí, 2 horas, 2h30. E se você vai à igreja 2 vezes na semana, que é o normal das igrejas no Brasil, 2 ou 3 reuniões por semana, então você tem uma média de 4 a 6 horas de culto por semana. O que quer dizer que de 168 horas, somente por
4 ou 6 horas, mais ou menos, você vai estar em contato com essa atmosfera que você diz que é a atmosfera favorável para Deus se mover. Agora, o que acontece quando você está preso a essa forma de pensar? Você vai desperdiçar todas as outras 162 horas que você tem disponíveis para fluir em Deus. E sabe, é uma limitação que o próprio Deus não gosta. Sabe por quê, meu amigo? Porque Deus, ele não está retido, ele não está preso ao ambiente do culto. Na verdade, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Então, se o Espírito de Deus habita em você, você tem que entender algo. Ele quer estar livre para se mover em você, através de você, para abençoar outras pessoas, para revelar o amor e o poder dele a outras pessoas, independentemente do horário ou do ambiente que você esteja. E quando você está preso no seu coração à atmosfera, você só vai ter 4 ou 6 horas por semana para desfrutar da oportunidade de operar no sobrenatural. Você tem que entender uma coisa. Uma vez que você é filho de Deus, a criação toda está aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia diz isso em Romanos 8, versículo 19. Porque toda a criação aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Quando você está num culto, normalmente 70 a 80% do público, quando não 100% das pessoas que estão dentro da igreja, já conhecem a Jesus, já foram salvas, já foram batizadas nas águas do Espírito, já foram batizadas em tudo que você imaginar. Então elas não precisam necessariamente de ser tocadas por Deus, porque elas já foram alcançadas pela vida eterna. É claro que existe um mover de Deus para dentro da igreja, e é maravilhoso isso, quando as pessoas se movem umas para profetizar, para as outras, para orar para que outras sejam curadas. Mas onde de fato, de verdade, Deus quer ser revelado? Deus quer ser revelado fora do ambiente de culto. Então é justamente no momento em que você acha que não é o momento ideal para Deus se mover, é nesse momento que de fato Deus quer se mover. Quando você estiver no trabalho, quando você estiver na escola, quando você estiver na rua, quando você estiver dentro do ônibus, quando você estiver na sua casa, que não estiver nenhum tecladista tocando piano com pad, tocando Yeshua de Alessandro Vilas Boas. É nesse momento, quando não existe uma atmosfera, que Deus pensa: olha, eu quero me mover nesse ambiente, porque aqui existem muitas pessoas que não me conhecem. Aqui existem muitas pessoas que não conhecem o poder do Evangelho. Aqui existem muitas pessoas que até ouviram falar de Jesus, mas nunca experimentaram o seu poder. Então, quando você se desprende da atmosfera, você abre um mundo de possibilidades para que Deus possa se mover através da sua vida para abençoar outras pessoas. Por isso é importante você entender que você não pode estar limitado à atmosfera do culto. Você tem que permitir que Deus ele possa se mover em você, onde quer que você esteja. Agora, se você deseja experimentar isso na sua vida, eu vou te dar 2 dicas importantíssimas e vou dar também 2 experiências para te ajudar a compreender como esse negócio de atmosfera ou não atmosfera funciona. A primeira dica é: esteja o tempo todo sensível ao Espírito Santo. Quando eu falo que você tem que estar sensível ao Espírito Santo, não quer dizer que você vai ficar ansioso para que Deus ele faça alguma coisa através de você. Quando você fica ansioso, ai Deus, me usa, se mova através de mim, possivelmente você vai criar sugestões na sua mente de que Deus está falando para você coisas que na verdade é só pensamento seu. É só você ansioso para que Deus ele faça alguma coisa. Ou possivelmente você vai ir impor as mãos sobre alguém sem a direção do Espírito Santo. Irmão, quando você se move pelo Espírito Santo, pode crer que as coisas acontecem. Então, o que é estar sensível? É você ativar no seu coração uma sensibilidade ao Espírito Santo, um estado de alerta, aonde você percebe, bom, por mais que eu esteja no ônibus, por mais que eu esteja na rua, por mais que eu esteja no trabalho, na faculdade, enfim, pelo fato de eu ser filho de Deus,
possivelmente o Espírito Santo vai querer se mover através de mim para revelar o amor e o poder dele a alguém, independente do horário ou do lugar. Isso é estar sensível ao Espírito Santo. Quando você se encontra nesse estado no seu coração, você está com seu coração em paz, mas você está com seu coração pronto para receber direções do Espírito Santo. E essas direções são essenciais para o mover do sobrenatural. A segunda dica que eu tenho é: tenha ousadia. Por quê? Porque quando você estiver sensível, de fato conectado com Deus no seu espírito, na sua mente, no seu coração, você possivelmente vai receber orientações de Deus. Mas quando você receber essas orientações de Deus, você vai precisar ter ousadia e disposição para corresponder com as direções que o Espírito Santo está te dando. Então não adianta você estar sensível à voz do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo fala para você alguma coisa, te dá alguma direção, uma orientação, você não tem coragem suficiente para fazer aquilo. Então é importante você ter sensibilidade ao Espírito Santo e é importante você ter ousadia para corresponder. Sabe por que muitas pessoas nunca têm experiências com os dons ou com o sobrenatural? Porque toda vez que o Espírito Santo vem direcioná-las a fazer algo, a primeira coisa que vem à mente é: isso é coisa da minha cabeça. E elas logo desistem de corresponder com as direções que Deus está trazendo. Irmão, você pode errar? Pode. Na verdade, eu vou separar um vídeo só para falar sobre meus erros e meus acertos. Mas se você não tiver a coragem de experimentar e de ver se vai dar certo, você nunca vai ter experiências extraordinárias com Deus. Então, eu quero dar agora duas experiências que eu vivi e com outro amigo viveu, que ilustram bem o que eu quero ensinar para você aqui. Eu tenho um amigo chamado Moisés, e em 2019, se não me engano, eu fui com ele para um lugar onde eu ia ministrar. E no lugar onde eu preguei, eu ministrei um pouco sobre cura, nós oramos por enfermos e tal. E no metrô nós estávamos conversando justamente sobre cura divina, sobre esse assunto maravilhoso. E quando nós descemos na estação Pirajá, na estação do metrô, na estação Pirajá, nós estávamos caminhando na direção da estação do ônibus. Você que conhece Salvador sabe do que eu estou falando. E quando a gente sobe a escadaria da estação do metrô, eu olho para a direita e vejo um senhor de muleta, e ele olha para a esquerda e vê uma mulher de muleta. E aí a gente pensa: eita, chegou a hora de experimentar esse negócio. Eu fui na direção do senhor e ele foi na direção da senhora. E eu conversava com aquele senhor, ele já era crente, ele falou que não queria que eu orasse por ele, porque ele acreditava que Deus havia colocado aquela enfermidade nele para Deus tratar o caráter dele. Eu falei tudo bem e me despedi dele e voltei e fui ao encontro de Moisés, que tinha ficado para orar pela mulher. Irmão, quando eu cheguei perto deles, a mulher já estava chorando, porque ela tinha acabado de ser curada e andou o resto do caminho sem usar mais as muletas. Glória a Deus! A segunda experiência que eu tenho para te contar aconteceu comigo. Alguns dias atrás eu saí com uma amiga minha, nós fomos comprar pão e fomos pegar um notebook que estava no concerto. E eu saí com o coração muito conectado com Deus, eu estava sentindo Deus se movendo dentro de mim. E eu falei: meu Deus, acho que vai acontecer alguma coisa no caminho. E aí, quando nós estávamos voltando, eu parei, ela entrou para comprar pão. Quando ela estava lá comprando pão, eu senti a minha mão esquerda começando a formigar. Eu falei: nossa, isso parece com a unção de cura. Normalmente a unção de cura vem como um fogo nas mãos, ou como um formigamento, alguma coisa assim, uma energia. E no meu coração, eu orei e falei: Espírito Santo, o Senhor quer que eu ore por alguém aqui? E quando nós estávamos no caminho, veio ao nosso encontro uma senhora que estava mancando. E ela me chamou a atenção. Preste atenção, sensibilidade e ousadia. Eu estava sensível ao Espírito Santo, mas eu precisava de ousadia para permitir que essa unção fluísse através de mim. Então eu tive ousadia e fui ao encontro da senhora e perguntei por que ela mancava. E ela tinha artrose nos joelhos, além de uma enfermidade na coluna. Quando eu pedi para que ela sentasse, para que nós pudéssemos orar, quando ela sentou, eu estiquei as pernas dela e vi que uma perna era um pouco maior do que a outra. E de repente eu comecei a orar e eu comecei a sentir a unção começando a se mover. E ela disse que enquanto eu orava, a sola do pé dela começou a queimar. E de repente me pareceu que a perna dela começou a crescer até atingir o mesmo tamanho da outra. E quando ela se levantou da oração, ela começou a fazer coisas que antes ela não podia fazer por causa da enfermidade dela. Ela andou perfeitamente e pôde testificar que estava perfeitamente curada. Glória a Jesus. Mas por que eu estou contando essas experiências para você? Para que você perceba que
se você destravar no seu coração a necessidade da atmosfera, se você não ficar mais preso à atmosfera, você possivelmente vai estar a um passo de viver experiências extraordinárias com Deus. Preste atenção nisso. Deus não está limitado a uma atmosfera, então você também não deve estar. Se o Espírito de Deus habita em você, Ele quer se mover o tempo todo através de você, você precisa estar disponível para que Deus se mova em você, além das paredes do templo. Amém, amados? Graças, paz, e fique na espera, porque brevemente vão surgir novos vídeos como esse. Tchau, tchau!